Quantos precisam viver um milagre em alguma área da sua vida? Amém? Todos nós, né? Alguns precisam do milagre da salvação na sua casa, né? Alguns precisam talvez de um milagre financeiro, né? De um milagre no seu corpo físico, né? Na saúde. E eu não sei qual é o milagre que você precisa, né? Eu não sei qual é o milagre que você busca. Mas algo eu tenho para te dizer, que nesse lugar você está na casa do Pai, onde você pode viver um grande milagre na sua vida. Amém? Hoje é o nosso culto do extraordinário, e o extraordinário de Deus, quando acontece na nossa vida, né? É um sinal de que nós estamos vivendo um milagre. Amém? Você não precisa esperar muito tempo para viver um milagre. Você pode viver um milagre todos os dias. Amém? Eu sempre costumo dizer que a cada manhã, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova, né? Então, isso significa que a cada manhã você vive um milagre. Amém? Que todos os dias você vive um milagre, todos os dias você acorda, todos os dias você, né, tem aí o seu fôlego para trabalhar, para viver, para ir para a sua escola, para fazer as coisas em casa. Então, todos nós vivemos um milagre todos os dias. Amém? Então, olha para o irmão que está do teu lado, dá um sorriso para ele. Quebra o gelo. Diz, irmão, você está num lugar de milagres. Amém? Você está num lugar de milagres. E o que você precisa, né? Deus, ele pode te dar. Tudo que nós precisamos já está disponível para nós. Amém? Se há alguma área na sua saúde, né, no seu corpo físico, você precisa de uma cura, Deus, ele cura. Amém? Então, vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 43. Você que tem uma Bíblia, Isaías 43. Você que for achando, você pode ficar de pé. Isaías 43. Clésio, compartilha a Bíblia ali com o Guilherme. Está aqui o Guilherme, é lá da nossa célula. Me ajuda a cuidar dele aí. Amém? Lê a Bíblia aí com ele. Isso, Isaías 43. Diz assim a palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Aqui no versículo 2, é o nosso versículo chave de hoje. Vamos ler junto comigo como está na versão da sua Bíblia aí. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Esse é o nosso Deus, aquele que nos salvou. Aquele que todos os dias cuida de nós. Amém? O Senhor é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pai, Ele nos criou. E a Bíblia diz que Ele nos criou e nos formou. Amém? E por isso que talvez você pensa nesse dia hoje, né? Olhando para essa palavra, você diz, eu estou passando pelas águas, eu estou passando pelo fogo. Mas a Bíblia diz que ainda que a gente passe pelas águas, nós não vamos nos afogar. Ainda que eu passe pelo fogo, né? Eu não vou me queimar. Então, nesse momento, feche seus olhos. Amém? Feche seus olhos. Nesse momento, eu quero convidar você. Colocar a mão sobre o teu coração.
Isso, coloca a mão sobre o teu coração. Você está num lugar de milagres. Você está num lugar onde você pode receber a resposta de Deus para aquilo que você precisa. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Porque o Senhor é a nossa fonte. Porque o Senhor é o nosso lugar seguro. O Senhor é o nosso abrigo, meu Pai. É a nossa rocha eterna. O Senhor é a nossa luz e salvação. De quem nós teremos medo? Se o Senhor é aquele que nos guarda. Se o Senhor é aquele que cuida de nós todos os dias. O Senhor que nos criou e nos formou ainda no ventre da nossa mãe. Ó Deus, antes que nós existíssemos, os nossos dias foram escritos em teu livro. Oh, não temas, não te assombres. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Criador dos céus e da terra. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que quebra cadeias. Aquele que quebra cadeias. Nós estamos aqui, Pai, porque cremos em Ti. Cremos na Tua palavra. Cremos que o Senhor é fiel para cumprir todas as Tuas promessas, Pai. Aleluia. Nós Te louvamos, Senhor. Engrandecemos ao Teu nome. Eu quero te convidar a você declarar que o Senhor é o teu Deus, que o Senhor é poderoso, que Ele está aqui. Nós estamos em tua casa, Pai, e louvamos ao teu nome com tudo que há em nós. Aleluia. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, meio ao mar, confiarei. Das ondas olharei, se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou teu e Tu és meu. Cobre os meus temores, da forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em Ti descansarei, pois eu sou teu, Tu és meu. Aleluia. Tu és tudo, Senhor. Tu és o nosso Pai. Aleluia. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite, Pai. Nós possamos ser guiados por Ti, Deus.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer me chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, além das ondas olharei, Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus. Tu és tudo, Jesus, que nós desejamos. Tu és tudo, Pai. Nós precisamos cada vez mais de Ti, Deus. Nós estamos aqui, Pai. Queremos, Pai, a Tua presença, Senhor. Que nós possamos, Pai, todos os dias, Senhor, estar, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Não há outro lugar melhor de estar senão na Tua presença, Senhor. Não há, Pai. Senhor, venha, Senhor, sobre nós, Pai. Que nós possamos, Senhor, cada dia, Senhor, continuar, Senhor, e nunca desistir, Pai. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. E pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar? Não pare, querido. Quem mandou você parar? Você pode erguer as suas mãos aos céus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele manda te dizer isso. Não pare. Não é hora de parar, meu filho. Deus, Ele conhece todas as coisas. Sabe, nesse momento você pode guerrear da maneira certa, querido. Esse é o momento do poder de Deus entrar em ação. Quando nós clamamos, o Senhor Ele vem. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, se abre. Todo aquele que pede, recebe. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos aos céus e começar a clamar ao Senhor. Pela sua casa, pela sua família. Se tem algo na sua vida que você almeja, querido, comece a clamar agora. Comece a clamar agora. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais no Senhor. Aleluia, isso. Vamos juntos. Quando nós clamamos, o poder de Deus, Ele entra em ação. Comece a liberar o poder de Deus através da sua oração, através do seu clamor. Através do seu clamor, comece a liberar o poder de Deus. Há poder na oração, querido. Há poder na oração. Há poder na oração dos justos. Aleluias.
Isso, vamos, vamos. Aleluias. Oh. Quem mandou largar a rede? Em uma só voz, vamos. Quem mandou largar a rede? Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir, mas o que é que vai acontecer? A tua hora. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu creio, Jesus. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aplauda ao Senhor, aleluia. Com alegria nós celebramos a Ti, Jesus, amém? Você que trouxe um dízimo, uma oferta, levante sua mão, nós vamos adorar o Senhor também, com as nossas ofertas, aleluia. Nosso Deus, Ele é poderoso, Ele está nesse lugar, amém? Glória a Deus. Aleluia. A obreira Celeste está passando aí. Você pode levantar a sua mão. Feche seus olhos, coloque na altura do seu coração a sua oferta. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus provedor. O Senhor não tem deixado faltar e não faltará, Senhor. Eu te peço, fortalece Teus filhos para permanecerem fiéis, Senhor Jesus. Para que eles continuem semeando no Teu reino. Meu Deus, que as janelas dos céus sejam escancaradas em favor dos Teus filhos. Que a prosperidade, o transbordar do Senhor alcance cada casa que está aqui, cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te peço isso, Espírito Santo. Eu declaro que não faltará em nome de Jesus. Você pode trazer a sua oferta. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir.
Creia nisso, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, Jesus. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Vamos declarar com palmas. Vamos lá. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vão acontecer aqui. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Nós cremos, Jesus. Aleluia. Você pode se sentar, amém, querido? Grandes coisas, amém, queridos? O Senhor é bom, aleluia. Você que tem uma Bíblia, abra lá no livro de Daniel. Livro do profeta Daniel, amém? Abra no capítulo 6, por favor. Capítulo 6 de Daniel. A gente vai ler algumas passagens daqui desse capítulo. E Daniel, ele é um jovem, um homem que foi criado longe da sua realidade, da sua nação. Mas a Bíblia fala que Daniel, querido, ele foi um homem com espírito excelente, né? Homem que recebeu da parte de Deus sabedoria, visões. Mas Daniel, a Bíblia fala que ele também não se corrompeu com as coisas desse mundo. Daniel, ele era um jovem, se tornou um homem de oração. E por ele ser alguém que orava, muitas coisas Deus ele fez através da vida de Daniel, amém? Então isso mostra que a oração, ela é eficaz na vida dos filhos de Deus. Quem crê nisso? Todas as vezes que nós estamos em um desafio, em um propósito de oração, Deus ele faz grandes coisas, Deus ele opera maravilhas, aleluia. E a Bíblia fala que Daniel, já a gente vai ler, presta atenção aqui. Daniel, ele foi criado diante dessa realidade, levado cativo junto com alguns amigos seus. E Daniel viveu muito tempo fora de Jerusalém, de Israel, né? Mas aquilo que ele aprendeu, ele não deixou de exercer. Às vezes, querido, muitas coisas precisam mudar na nossa vida, não é verdade? Às vezes nós queremos que as coisas mudem na nossa realidade, queremos ver a nossa família mudar, queremos ver a nossa vida financeira mudar, nós queremos ver o quadro, muitas vezes, de enfermidade mudar na nossa família, queremos ver a nossa nação mudar, nós queremos ver os nossos filhos mudarem, nosso marido, esposa, queremos ver muitas coisas mudarem na nossa vida. Mas nós, como cristãos, nós aprendemos alguns princípios. Eu tenho falado isso.
E alguns princípios, eles são fundamentais para a gente viver uma vida transformada. Para ter uma vida transformada, para viver no meio, sabe, de um mundo, de uma sociedade que não crê, que não busca, sabe, mas para a gente viver essa realidade de Deus agindo em nosso favor, é necessário a gente praticar algo chamado oração. E oração, sabe, muitos se familiarizam com essa palavra no sentido de pedir a Deus, de pedir. Mas a oração não é para a gente usar só em momentos que a gente está passando necessidade. A oração, ela precisa ser um estilo de vida do cristão. A gente ensina isso no retiro, a gente ensina isso na igreja, a gente ensina isso na célula, mas a verdade, querido, você pode ver, quando alguém está fraco na fé, primeira coisa que ele não está fazendo é orar. Quando alguma coisa está dando errado na vida do irmão, você pergunta, irmão, você está orando? Poxa, irmão, pior que não. Você está lendo a Bíblia, irmão? Pior que não. Por quê? Porque, querido, isso mostra que essa pessoa está muito emotiva. Ou seja, está se baseando, está vivendo pelas emoções. E as emoções, né? Quando tudo está bem, eu estou bem. Tudo com relação à minha vida está bem. Mas eu quero te ensinar, querido, a não se mover pelas emoções, mas pelo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estou diante de um povo forte aqui. Sabe, queridos, Daniel, ele foi um homem, um rapaz que se posicionou. Ele se posicionou de uma tal maneira que Deus interviu. Deus deu livramento. Deus mudou decretos. Mas porque Daniel era bonito? Não. Porque ele era inteligente? Não. Porque Daniel praticava um princípio. Para vocês, jovens e adolescentes que estão aqui, homens, mulheres, crianças, para mim também, ele praticava um princípio importante, que é a oração. E a oração que ele fazia, Deus, eu quero mais dinheiro. Deus, me cura. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero uma esposa. Não era esse tipo de oração que Daniel fazia. Deus, me abençoa. Não. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia, todo santo dia ele estava lá, orando, clamando ao Senhor. E ele falou: Senhor, muito obrigado. A Bíblia fala que a oração que ele praticava é oração de graças e oração de clamor, de clamar ao Senhor. Com certeza ele pedia força, com certeza ele pedia sabedoria, discernimento, entendimento. Para quê? Porque ele exercia uma função real. Ele era alguma das pessoas que estavam, sabe, vivendo no palácio do rei, fazia parte do reinado desse rei. Era alguns das pessoas que ele, o rei, confiava. Então ele precisava de quê? De sabedoria, de inteligência. E tudo isso ele tinha, porque Deus concedeu a Daniel. Amém? Quando? Quando ele orava. Deus pode dar sabedoria e inteligência? Pode. Você já pediu para ele? Você está vivo, Guilherme? Você já pediu sabedoria para Deus? Inteligência? Ou às vezes a gente só pede: Deus, oh Senhor, dai. Você já pediu: Deus, me dá sabedoria para adquirir riqueza nessa terra? Deus, me dá inteligência para ser um administrador. Deus, me dá inteligência, sabedoria para saber ser um pai que vai ensinar o filho nos dias de hoje. Para ser uma mãe sábia, que não age loucamente, não age, sabe, comparando os filhos, não age ensinando o filho de qualquer maneira. A pior coisa que você pode fazer com o filho é comparar ele com outro filho, irmão. Nenhum filho gosta de ser comparado. É ou não é, filhos? É. Porque primeira coisa que dá vontade de dizer: eu não sou ele, eu não sou fulano. Sabe? Então a gente precisa ter cuidado. E muitas vezes, querido, o que falta para nós vermos situações mudarem é orar. Circunstâncias mudam,
não é agindo na carne. Teu marido não vai mudar você agindo na carne, você jogando na cara dele. Teu marido vai mudar você se posicionando em oração. Amém? Porque um confronto, se não for debaixo da autoridade que Deus nos dá, por meio da oração, não adianta. Uma igreja não se sustenta só com sábias palavras de um pastor. Uma célula não subsiste somente com uma pregação poderosa ou com os esforços humanos de trazer pessoas para a célula. Uma célula subsiste, ela cresce, ela dá frutos quando tem alguém que ora. Sem oração, orei uma semana. Então você vai ter recompensa durante uma semana. Você vai ver o mover de Deus em teu favor durante uma semana. Nós precisamos aprender, querido, a perseverar, porque o poder o poder de uma vida de oração, ele é transformador. Amém? Amém? Amém, Yasmin? Não pegou a visão. Amém, Mael? Ih, meu amigo. Tá que nem a torcida do Remo. Misericórdia. Amém, Ivan? Amém, Alex? Ai, agora. Isso aí entendeu a mensagem. É desse jeito. Amém, Júnior? Isso. Vocês são um povo forte, irmão. Né? Amém. Manda o diabo embora. Dê o teu glória a Deus, o teu aleluia. Amém? O poder de uma vida de oração. A Bíblia fala no capítulo 6, versículo 1. E apareceu Ben-Hadário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. O que Daniel era? Um príncipe, querido, de um reinado estrangeiro, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre o reino. Irmãos, bem aqui a gente vê porque Daniel já era diferente. Porque nele havia algo que se sobressaía sobre os demais. E não era os olhos azuis. Não era porque ele era bonitão, forte. Porque nele havia um espírito de excelência. E esse espírito de excelência era o Espírito Santo. Porque Deus, ele é extraordinário. Aleluia. Em Daniel havia um espírito de excelência. Em Daniel havia um espírito de inteligência. A gente viu esse próprio Espírito Santo na vida desse camarada. E a Bíblia fala que esse Daniel, ele era diferente dos demais. Por que você acha que Daniel era diferente? Porque ele estudou na faculdade teológica? Porque ele fez a UFPA, passou em primeiro lugar em todas as disciplinas? Não. Porque Daniel era um homem que temia ao Senhor. Daniel era um homem que orava. Daniel era um rapaz que buscava ao Senhor. E eu digo algo para você, querido. Nós estamos caminhando para um tempo que poucos crentes sabem o que é oração. O que Daniel fazia todos os dias, muitos de nós fazemos às vezes só quando viemos na igreja. Aquela oração de entrega, de busca, onde você pede perdão, onde você, Deus me perdoa, Deus me ajuda, eu não sei lidar com essa circunstância. O que Daniel fazia todos os dias, a gente muitas vezes faz em uma semana, dia de culto, ou às vezes só uma vez na semana. Isso é triste, querido, porque Deus, ele deseja que a gente, como seu povo, seus filhos, a gente venha desenvolver uma vida de oração, uma vida contínua. Aleluia. Que nós possamos desenvolver uma vida contínua de oração, pois as orações que a gente faz, elas mudam o mundo. Você crê nisso?
As orações, o clamor que a gente faz, sabe, mudam decretos, irmão. A gente vê na Bíblia, sabe, Deus mudando quadros irreversíveis. Mas Ele mudou situações. Por quê, pastor? Porque tinha alguém orando. Nós vemos isso na vida de Elias. Nós vemos isso na vida de próprio Daniel. Nós vemos isso na vida de próprio Jesus. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Homens que oravam. Nós vemos isso na vida da igreja primitiva. Não eram os pastores, eram os irmãos da igreja que oravam e as cadeias se rompiam. A Bíblia fala que quando Pedro ele foi solto, tinha um grupo da igreja orando. No meio desse grupo, não eram as irmãzinhas que estavam apenas orando, tinha jovens também orando. Tanto que quando Pedro apareceu lá na porta, quem foi que abriu a porta para Pedro? Foi uma jovem, foi uma moça. E nós, como igreja, precisamos aprender a orar, a viver uma vida contínua de oração. Amém? Viver uma vida contínua, para quê, pastor? Para que a situação na minha casa mude, para que a situação financeira mude. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a orar para que esse maldito pecado de estimação não me tormente mais. Eu preciso aprender a orar para que essa enfermidade do cão vá embora. Amém? Eu preciso aprender a orar para que esse demônio, sabe, que se chama Mamon, caia por terra. Para que esse tranca-rua vá embora. Para que os demônios, querido, que impedem muitas vezes você de ser livre, vá embora. E o que falta para mim, pastor? Falta você, querido, continuar orando. Porque um crente que não ora, ele tem medo do diabo, sabia? Um crente covarde tem medo. Por quê? Porque não ora, não lê a Bíblia. E um crente covarde, ele foge das grandes batalhas. Ele tem vergonha de falar de Jesus. Um crente covarde sempre coloca a culpa nas pessoas. É a minha esposa que não me ajuda, é o pastor que não me visita, é a palavra que não está sendo boa para mim. Um crente covarde, querido, é porque não está orando. Por que milagres não acontecem no nosso dia a dia? Porque nós precisamos estar em contínua vida de oração. Estava falando isso, sabe, para os adolescentes. Eu falei, gente, hoje muitos querem ter uma família abençoada. Muitos querem ter um pai amoroso dentro de casa. Muitos querem ter uma mãe amorosa. Querem que os seus pais vão para a igreja. Mas quanto você tem perseverado? Porque eu lembro que eu não faltava uma vigília quando os meus pais não eram crentes. Eu lembro que eu ia para a oração do meio-dia. Eu lembro que eu ia para a oração do meio-dia. Eu lembro que eu ia para os grandes eventos. Que eu ia para tudo que tinha na igreja. Se era mutirão para capinar, eu estava lá. Eu lembro que se era para lavar cadeira, eu estava lá. Não tinha distância. Eu lembro que quando era para se envolver nas coisas de Deus, não tinha distância. Eu ia de bicicleta. Mas hoje, as pessoas colocam desculpa em tudo. E até quando você vai viver assim? Até quando você vai olhar para a economia da terra? Deus está te chamando para olhar para a economia do céu. No céu não tem crise. Amém? A Bíblia fala que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas por que a gente muitas vezes não recorda disso? A gente sabe da boca para fora. Mas por que às vezes a gente não traz a memória e não reafirma isso? Porque precisamos estar em contínua. O que, igreja?
Não, vamos lá, vamos lá, eu estou pregando com vontade, eu quero que você me ajude. Porque nós precisamos estar em quê? Contínua oração. Aleluia. Precisamos estar em contínua oração, igreja do Angelim. Porque sem perseverança não haverá circunstâncias transformadas. Sem perseverança não há milagres. Não há cego enxergando, não há aleijado andando, não há gente se convertendo de tal maneira que o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa, meu irmão, se arrepender dos seus pecados e caminhar para uma nova vida. Deixar de uma vez por todas. Agora as pessoas, querido, precisam disso. Eu lembro que antigamente as pessoas, quando aceitavam Jesus, elas se envergonhavam da vida que viviam, de tal maneira que elas se envergonhavam, que elas se jogavam na presença de Deus. Se jogava a tal ponto, sabe? Se andava com amigos errados, não, já era, cortava. Se penteava o cabelo de um jeito, achava que até aquilo ali achava que era pecado. Se falava de um jeito, já não falava mais. Porque é isso que a Bíblia faz. É isso que Jesus ele faz. E eu quero dizer para você algo, querido. Que uma contínua vida de oração, ela pode mudar o mundo. Pode mudar decretos. Sabe, pode mudar circunstâncias. E pode mudar você. Porque uma pessoa que ora, a primeira coisa que ela muda é a gente. A oração de verdade, a primeira coisa que você vai aprender, que muitas vezes a gente está sendo é fariseu. A gente vai descobrindo que a gente é orgulhoso, que na verdade quem tem que mudar é nós. Todas as vezes que eu oro, querido, é isso que eu descubro, que aí eu tenho que mudar. Todas as vezes que eu estou orando, é isso que eu consigo enxergar, que eu não sou nada, que eu não presto para nada, que eu sou um pecador, mas Deus ele me purificou. E se não fosse isso, eu não prestar. E a Bíblia fala no versículo 3 que esse Daniel se foi diferente. Sabe? Todas as pessoas, irmãos, que estão perto de Deus, pega isso para você. Quem está perto de Deus, sempre vai se destacar. Viu, maior? Tem como se destacar, irmão? Tem como se destacar se não estiver perto de Deus? Não tem como exalar santidade só com aparência. Você sabia disso? Porque quem tem o Espírito Santo testifica. Não, essa pessoa é um cara de Deus. Por quê? Hoje existem muitas pessoas que falam santidade, que arrotam santidade, mas seu coração são pecaminosos. E a gente vê isso em algumas observações. A gente percebe isso em algumas observações. Um tempo que a gente passa conversando às vezes com a pessoa, Deus vai trazendo a memória, vai trazendo à tona. Sabe, irmão, quem está perto de Deus sempre se destaca. Por quê, pastor? Porque as pessoas que conhecem a Deus, elas se sobressaem sobre as demais. Porque Deus, ele honra quem conhece Ele. Deus, ele honra quem conhece Ele. Então, pessoas que conhecem ao Senhor, pessoas que estão perto do Senhor, o que acontece? Elas se destacam, são diferentes. São diferentes, pastor, em todos os âmbitos, todos os sentidos. Aí eu te pergunto, tem alguma coisa que está diferente na sua vida com relação ao que você vê no mundo? Ao que você vê na sua casa, na sua família, da sua parentela? Todo mundo vive um estilo de vida, mas você aceitou a Jesus, e como é que está? O seu estilo de vida está como todos ainda estão? A sua família é como as demais familiares que você tem? Porque, querido, uma pessoa que está perto de Deus tem que mudar alguma coisa. É ou não é? É. Pessoas que estão perto de Deus
Muda alguma coisa, querido. Aleluia. Muda sim, não tem como. Então, você quer se destacar, você quer ver, sabe, a graça de Deus sobre a sua vida, comece a orar, se aproxime de Deus. Daniel, ele era diferente porque ele conhecia Deus, ele estava perto do Senhor. Ele estava conectado com Deus. Pessoas que estão conectadas com o Senhor, pessoas que conhecem ao Senhor, elas se destacam. Elas vão se sobressair, ainda que aparentemente tenha alguém mais qualificados, tenha mais dom, tenha mais talento, mas essa é uma pessoa que não serve a Deus, mas você é fiel a Deus. Porque a Bíblia está falando que o rei escolheu 120 e poucas pessoas. Não foi isso? Escolheu 120, e desses 120 tinha 3. Esses 3, um deles era. E dentro desses 3, a Bíblia fala que o rei estava querendo colocar Daniel em primeiro. Ele queria dar outra profissão para Daniel. E acima de Daniel só teria quem? O rei. Você lembra de José? José foi a mesma coisa. O rei pegou ele, tirou lá, saiu lá da escravidão e se tornou governador. Olha, José, só quem vai estar acima de você vai ser eu. E quem é que faz isso, querido? Quem é, irmão Dilene? É Deus, é o Senhor. Amém? Todas as famílias neste lugar podem estar quebrando, mas você é fiel a Deus e Deus vai transformar isso. Deus vai fazer a tua casa sobressair. Se estivermos em uma contínua vida de oração. Aleluia. Todas as células podem estar dando errado, mas a sua vai dar certo. Por quê, irmão? Porque você ora. Não é porque você é pastor, não é porque você é obreiro, mas você ora. Porque quem ora, quem conhece a Deus, se sobressai, querido. Aleluia. A capacidade do homem é limitada. A maneira do homem trabalhar é limitada. Mas Deus, Ele é infinito. Glória a Deus. Deus é infinito. E o que eu preciso para me destacar? Viver perto de Deus. Conhecer o Senhor. Conhecer a Jesus e prosseguir em conhecer. Não é o que a Bíblia fala? Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Pessoas que conhecem a Deus, elas vão se sobressair, querido. Pois Deus, Ele honra seus filhos. Olha só do versículo 4. Diz assim: então, os príncipes e os presidentes, ou seja, os amigos de trabalho de Daniel, procuraram achar ocasião contra Daniel. Ajuda aí o João aí. Pega, João. De brincadeira, João. Daniel capítulo 6. Eles procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas o que a Bíblia fala? Não podiam. O quê? Eles não podiam achar nada, ou culpa alguma, porque o que ele era? Isso, minha irmã Mara, muito obrigado. Ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Amém? Ele era fiel. Olhe para cá agora. Satanás, ele procura, querido, realizar contra mim e contra você algumas coisas que dê brecha para ele nos envergonhar. Satanás, irmãos, ele vai procurar paralisar você, sabe?
Você que tem honrado, buscado honrar ao Senhor, Ele vai querer tentar paralisar você com a adversidade. Adversidade. O que é isso? Problemas. E problemas, eles foram feitos para o quê? Para o quê? Quando aparece um problema, o que é que eu tenho que fazer, maior? Tem que resolver. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Tivesse escuro aqui, qual é o problema? Iluminação. Aí eu vou fazer como todo mundo, ficar no escuro? Vou nada, vou procurar resolver o problema. E é isso que acontece. Pessoas que quando começam a crescer na vida de oração, aí aparece uma adversidade, sabe o que acontece? Elas começam a retroceder. Aí a pessoa começa a inchar, sabe aquele balão, começa a encher. Aí aparece uma dificuldade, é como se aí aquela pessoa para de crescer. Aí Satanás vem com uma pequena adversidade financeira e paralisa aquela pessoa. Vem com aquela adversidade, né? Vamos ver assim, bora ver, o filho dela vai ser um pouquinho desobediente. Aí a pessoa para de agradar a Deus, para de conhecer a Deus, para de orar. Sabe, queridas, a adversidade são muitas vezes situações que vão aparecer na nossa vida. E às vezes não é Satanás. Amém? Às vezes não é o diabo. Mas Satanás ele é astuto. Nós vemos aqui no versículo 5, dizendo assim: então estes homens disseram, eles tramaram contra Daniel. Nunca acharemos, olha só, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vocês prestaram atenção, ó, o camarada, ele não foi achado nele corrupção. Falando de uma maneira natural, no seu trabalho ele era honesto, ele era correto com as pessoas, ele não tinha nada do que se envergonhar. Mas sabe qual foi como Satanás é tão astuto? Ele fez o quê? Aquelas pessoas se reuniram, quer saber? Vamos fazer um plano aqui, mas já que a gente não conseguiu derrubar ele, então vamos ver como é que funciona a lei do Deus dele. E o que acontece? Ele falou assim, olha, nós precisamos ler a Bíblia. Porque Satanás, ele conhece a Bíblia, viu? Você pode muitas vezes não conhecer muito bem. Eu posso às vezes não conhecer muito bem. Mas ele conhece. E ele pode nos fazer viver no engano dentro da igreja. Anos e anos, se não deixarmos a palavra da verdade nos libertar. E é contra isso que eu tenho orado. Para que essas coisas não aconteçam nesse lugar. Para que quando um crente novo convertido apareça, eu não condene ele, não mate ele com as minhas críticas, com meus comentários. Amém, igreja? Porque muitas vezes já aconteceu isso aqui. E eu estou proibindo você de fazer isso. Aleluia. Nós somos uma família. E a Bíblia fala, querido, que eles tramaram. E nós sabemos lá em Mateus 4, a Bíblia fala que quando Jesus ele foi tentado, o que aconteceu? Satanás ele recitou algumas passagens da Bíblia. Se tu és Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Se tu és Deus mesmo, se tu és o Filho de Deus, ele começa a recitar algumas. Olha, a Bíblia fala que se tu tropeçar em alguma pedra, o teu pai ele vai dar uma ordem aos anjos para você não cair. Satanás conhece a Bíblia.
E esses homens, eles tramaram uma ocasião dentro da vida de oração, dentro daquilo que Daniel cria. Preste atenção. Dentro daquilo que você crê. E quando aparece uma adversidade, qual é a primeira coisa? Será que Deus está me ouvindo? Ah, pastor, eu vou desistir, não dá para mim mais. Está difícil. Eu oro e nada acontece. Eu oro e nada muda. Eu leio a Bíblia, eu estou vindo para a igreja, mas a minha família continua sendo a mesma coisa. É ou não é? É ou não é, igreja? É. E sabe o que acontece? Tudo isso é Satanás querendo nos paralisar. E eles não conseguiram paralisar Daniel, falando de uma maneira natural. Então, sabe o que acontece? Isso mostra que no campo espiritual tem uma guerra travada. Lá em Efésios 6:10 nos mostra isso. E no livro de Daniel fala sobre essa guerra também. E hoje o Senhor está nos chamando, querido, sabe, a destronar Satanás na nossa mente, diante de nós, diante de qualquer circunstância adversa. Você tem autoridade. Se você conhece a Deus, se você conhece o Deus da Bíblia, você tem autoridade. Aleluia. Nós temos autoridade. Satanás, ele é organizado e ele quer nos fazer tropeçar. Ele quer nos fazer tropeçar naquilo que a gente mais procura obedecer. Você procura ser fiel a Deus nos dízimos? O que vai acontecer? Vai acontecer alguma necessidade. Para quê? Para você não devolver o dízimo. Você é casado, você tem uma esposa. Satanás vai vir com propostas para fazer você trair a sua esposa. Você é um jovem, está buscando viver em santidade. Ele vem com aparências para querer te tirar do propósito. Por quê, pastor? Porque você está crescendo. Você está procurando obedecer, viver em santidade. Você está procurando ser fiel ao que tem sido ensinado. E quando aparece uma adversidade dessa, é Satanás querendo te derrubar, querendo te tirar do altar, querendo destruir a tua casa, a tua família. É isso que acontece. E você e eu, como pessoas que têm procurado obedecer a Deus, tem que ter a inteligência para ter discernimento e para proibir isso. Aleluia. Sabe, Satanás é organizado e quer fazer você e eu tropeçar, irmãos, naquilo que a gente mais tem procurado obedecer. E o que é? A palavra de Deus, né? Então, irmãos, Satanás aí quer trazer dúvida, quer trazer medo, sabe? Ele quer trazer uma dúvida para onde você não sabe que decisão tomar. Por quê? Alguém que não sabe para onde prosseguir, ele é paralisado na sua fé. E uma fé paralisada é uma fé morta. Porque alguém que nega a fé está negando a existência de Deus. Por trás de cada adversidade tem uma ação do mal, querendo fazer você negar a sua fé. Você está entendendo? Querendo fazer você e eu negar a nossa fé. E a Bíblia fala no versículo 10 o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Ele fugiu? Foi embora? Não. Ele entrou em sua casa. E a Bíblia fala aqui entre parênteses o seguinte: ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia, Daniel se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Ou seja, Daniel ele ouviu a notícia, ouviu o decreto, e sabe o que foi que ele resolveu fazer? O que ele sempre fazia, o que ele estava acostumado a fazer, orar. Orar. Por quê, pastor? Porque Daniel não poderia revogar a lei, porque a lei dos medos e dos persas era irrevogável. Aquilo que o rei estabelecesse, ele carimbasse com seu anel, aquilo ali tinha que acontecer. Ainda que fosse alguém da família dele, que desobedecesse, ia ter que ser punido. Mas Daniel, sabendo disso, ele não teve medo. Você acha que ele parou de orar? Não, a Bíblia fala o quê? Que quando ele soube, ele entrou para a casa dele. Ele não foi contestar diante do rei. Porque o Senhor tem que me respeitar. Porque o Senhor sabe que eu sou crente. Sabe que eu sou povo de Deus. Tem que respeitar o que eu creio. Ele não foi levantar esse tipo de bandeira. A Bíblia fala que ele entrou no quarto dele. Ele foi orar. Ele foi orar por quê? Porque ele sabia que o seu Deus poderia mudar isso. Você sabe que Deus pode mudar na sua vida, irmão? Agora eu te pergunto, você crê realmente nisso? Porque o nosso crer, aquilo que nós cremos, o nosso credo, aquilo que eu acredito, não nos faz retroceder, irmão. Não coloque em dúvida a existência, não. E é isso que Daniel demonstra. Não, você não pode mudar, querido, por causa das circunstâncias. Mas você pode mudar as circunstâncias, se posicionando em oração. Não mude por causa das circunstâncias. Mas você pode mudar as circunstâncias, se posicionando em oração. Quantos de nós mudamos quando paramos diante de uma adversidade? Mas Deus quer nos chamar, querido, a não parar e a não mudar diante das adversidades, mas você se posicionar, porque foi isso que Daniel fez. Porque sabe o que acontece? Tem pessoas, é assim, glória a Deus, né? Estou trabalhando, não está faltando dinheiro, glória a Deus, os meus filhos estão aqui na igreja, amém, está tudo bem, mas aí acontece uma adversidade, aí a pessoa muda até na igreja, é aquela pessoa alegre, sorridente, ela muda até com, ela começa, você vê, começa ansiosa, preocupada, você vê que ela já não cumprimenta os irmãos na igreja, já trata mal as pessoas. Você vê que ela já começa a faltar culto. Já começa a fraquejar nos seus compromissos. Preste atenção que Deus está falando. Sabe por quê? Porque Satanás veio com uma circunstância para provar a gente daquilo que a gente crê. Porque ele, em todo tempo, quer nos envergonhar e fazer a gente retroceder naquilo que a gente crê. Em todo tempo, ele quer colocar em dúvida quem nós somos e quem Deus é para nós. Como ele fez com Jesus. E hoje eu vejo muitas pessoas com essa crise de saber o que Deus é para elas e o que elas são para Deus. E o que o diabo é para ela. Mas Daniel, irmãos, manteve um posicionamento correto. Ele continuou fazendo o que a Bíblia ainda fala assim, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele nunca parou, mesmo com o decreto. Porque você sabe qual foi o decreto? Não pode adorar durante um mês, 30 dias. Se for achado alguém na nação, orando, adorando outro Deus, a não ser o rei Dário,
esse vai ser jogado na cova dos leões. Foi esse o decreto que foi feito, irmã Bárbara. Ou seja, e qual é o decreto, qual é o mandamento que Deus ele nos ordena guardar? Vamos lá, qual é o primeiro mandamento? Agora fala com fé. Qual é o primeiro mandamento? Acima de tudo, de todos. Não é de tudo apenas, é de todos. Tudo e todos. Deus acima de tudo e de todos. Soberanamente. E a primeira coisa que Satanás queria fazer é tirar Deus do primeiro na vida de Daniel. Você parou para pensar, irmão? Durante 30 dias. Não, mas Deus, é só 30 dias, tá? É só uma viagem que eu vou fazer, tá bom? Aí quando eu chegar na minha igreja eu me conserto. É só esse mês, Senhor, que eu não vou dar o dízimo, tá? Ô, Pai, é só esse mês que eu vou trair a minha esposa, tá? Ô, Deus, é só esses 30 dias aqui que eu vou fazer essas coisas, mas depois eu me arrependo. Ou é só esses 30 dias de férias que eu não vou pisar na igreja, tá bom? Não, querido. Foram 30 dias que Daniel continuou fazendo o que ele era acostumado a fazer. Orando, se consagrando, buscando ao Senhor, buscando conhecer Deus. Só foram 30 dias. E ele poderia negar ao seu Senhor. O que ele precisava fazer? Passar 30 dias sem orar. Só isso. É ou não é? Porque o decreto era um decreto de morte. 30 dias sem orar. 30 dias sem estar diante de Deus. Era um decreto de morte. Mas Daniel parou, irmão. Ele parou de orar. Parou. Não parou. Ele parou de estar lá diante do Senhor na sua casa. E a Bíblia fala, querido, que no versículo 11 o seguinte: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel não mudou, irmãos, por causa do decreto. Mas nós vamos ver que a circunstância que ele estava mudou porque ele estava orando. No versículo 20, depois você pode ler essa história toda na sua casa. No versículo 20 diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de tristeza. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Você vê que até o rei sabia que Daniel era alguém que estava continuamente servindo a Deus. E a Bíblia fala que esse rei Dário, ele fez um jejum por Daniel, que ele gostava de Daniel, ele amava Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei. Você vê que ele foi fiel a Deus e também à autoridade da terra. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu. Você vai passar por situações, querido, que vão provar se você crê ou não em Deus. Pelo fato de você crer em Deus, escute isso, você vai ser provado. Na sua escola, no seu trabalho, quando estiver sozinho, no seu casamento, no meio dos seus amigos, será colocada à prova aquilo que você acredita. Eu falo isso por experiência própria, querido.
E todos os dias eu tenho que afirmar o que eu creio. Todos os dias eu preciso reafirmar. Porque senão a minha mente vai me enganar. Porque senão as minhas emoções me paralisam. Amém? Eu preciso bombardear a minha mente com aquilo que Deus ele fala. Porque senão eu posso retroceder. Porque eu posso muito bem, eu tenho autonomia para fazer isso. Dizer, pai, eu não quero mais isso daqui. E eu estaria fugindo e negando aquilo que eu creio. Mas Daniel, ele continuou, querido. E porque ele creu, ele foi parar na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. No meio da adversidade, Deus precisa que você continue sendo fiel. No meio das circunstâncias, Deus precisa que você continue orando, porque a circunstância vai mudar. Porque o cativeiro vai mudar. Porque aquilo que foi preparado para ti, não vai ser para ti, porque Deus vai mudar, vai transformar. Porque Deus, ele livra, ele protege, ele faz coisas sobrenaturais, quando a gente continua em oração. Aleluia. E a Bíblia fala que o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões. E ele, seus filhos e suas mulheres. Todos. Não foi somente eles. Seus filhos, suas mulheres e suas famílias. E quando eles não tinham chegado nem no fundo da cova, já era. Os leões se apoderaram deles, esmigalharam todos os seus ossos. Então, olha só o que aconteceu. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações e a gente diferente de todas as línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Aleluia. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem? De Daniel, porque ele é o Deus vivo, para sempre permanente. O seu reino não pode ser destruído. O seu domínio é até o fim. Ele livra. Amém? Ele salva. Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, no céu e aqui na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. E este Daniel, o que aconteceu? Prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, aleluia. Aplauda a palavra do Senhor. Ele prosperou. Quem está diante de Deus, querido, ele livra e protege. Aleluia, não tem como. Se posicione diante de Deus. Se posicione diante do Senhor, querido. Guarde a sua fé, retenha firme a sua fé. As circunstâncias não podem mudar quem você crê. Não deixe, não pare de ser o mesmo. Não pare de orar, não pare de adorar. Não pare de ser o mesmo na igreja, porque você não está se sentindo bem espiritualmente. Vai para cima, declara: eu sou mais que vencedor. A minha família pertence ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai para cima. Quando mais você está querendo ficar em casa, não, eu vou para a igreja. Mortifica a tua carne, guerreie, guarde a sua fé. Por quê, pastor? Porque vai chegar o dia que quando você estiver na cova dos leões, Deus, ele lembre de você e venha com o livramento. Você percebe que outro decreto foi feito por causa de quem? Por causa de Daniel. Por causa que ele estava diante de Deus continuamente. Um decreto foi dado. E um decreto foi transformado em que somente ao Deus de Daniel se adorará. Somente a Ele nós vamos respeitar, porque Ele livra, Ele salva, porque Ele tirou Daniel da cova dos leões, irmão. Você já imaginou? Tirou ele de um quadro de morte,
As circunstâncias, elas podem mudar, querido, por causa dos filhos de Deus. O Eduardo Angelim, sabe, pode mudar pelas suas orações. A sua família pode mudar por causa das suas orações. Seu casamento pode mudar, a sua vida financeira pode mudar, se você continuar orando. Aleluia, não mude. Pastor, mas eu estou orando, parece que está acontecendo o contrário. Continue orando. Continue liberando o decreto de Deus. Continue declarando, confessando a palavra, porque a palavra, ela se cumprirá. Continue declarando, irmãos, continue orando, continue fazendo como Daniel. Porque os filhos que oram, os filhos de Deus que oram, eles mudam, sabe, decretos. Então, querido, há poder numa vida contínua de oração. Fique de pé, eu quero convidar você a orar nesse momento. Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos e a orar. Se tinha algo, querido, que estava te paralisando, comece a declarar. Em nome de Jesus, comece a declarar a circunstância mudando. Comece a ordenar agora em nome de Jesus. Sabe, se tinha um desânimo, se tinha algo que ele estava te fazendo retroceder, comece a declarar em nome de Jesus. Sabe, guerreie nesse momento. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você, sabe, com as suas próprias palavras, mas não fique calado. Os adolescentes estão aqui, sabe, se você deseja uma família restaurada, comece a pedir a Deus, comece a declarar: Deus, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Você pode levantar o volume da sua voz e declarar: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Você jovem que busca viver e vencer, declara: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou ver as portas, eu vou ver as circunstâncias se mudar, transformarem, porque eu creio que o meu Deus, Ele é vivo. Eu creio que maior é o que está em mim. Comece a ordenar agora. Eu convido os obreiros, os ministros que estão nessa casa, os pacificadores que aqui estão, comece a liberar os decretos sobre as famílias que vocês estão cuidando. Se você quer ver isso na sua vida financeira, se você quer ver essa mudança, o livramento do Senhor, a salvação do Senhor, comece a ordenar agora sobre o Eduardo Angelim, sobre as casas de paz que você vai fazer. Comece a determinar diante de Deus em oração, em nome de Jesus. Isso, guerreie em oração. Aleluia! Isso, vamos levantar as nossas vozes. Adolescentes que oram, se é santidade que você quer viver, adolescente, comece a clamar: quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor?
Oh, meu Deus. Xarabassore de calama, xarabas. Isso. Ele é o Deus que responde oração. Você chorou, você pediu, tanto insistiu. De fracassos e derrota, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte. Até que é o fim. Mas Jesus que muda a história. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora o Senhor Eu responde. Aleluia! A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima. Ele foi Com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atende. Ele vai atender o teu pedido. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Sim! Quando tocarem as trombetas, E as muralhas derrubou. Esse Deus! Deus se faz presente, divino meio da gente. Ele é o mesmo! É o mesmo e não mudou. O crente! Eu respondi. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Receba a resposta de Deus! tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Quando tocarem as trombetas, E as muralhas. E esse Deus se faz presente. vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Eu quero convidar você agora a orar pelo Eduardo Angelim. Comece a clamar, declarar transformação, salvação nesse lugar. Erga as suas mãos em direção à sua casa. Comece a profetizar sobre a sua família. Comece a declarar a salvação do Senhor sobre a sua casa. Sabe, guerreie agora, jovem, adolescente, pela vida dos seus pais. Nós declaramos sobre as ruas do Eduardo Angelim a vida do Senhor. Nós profetizamos salvação. Cada casa de paz estabelecida. Nós veremos a colheita do Senhor.
Toda resistência do mal caia por terra agora. Todo espírito de desânimo vai por terra agora. Nós declaramos que nós não vamos retroceder, mas nós vamos avançar em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre esse conjunto, meu Deus. Nós declaramos salvação, restauração sobre os casamentos, Jesus. Mas quando chorar, o Senhor responde. Vamos declarar juntos. E quando ele chorar, o Senhor tem um grande valor. Ele foi condenado lá na cova do leão. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando honorava. Por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Oh Jesus, eu creio, Jesus. Atendeu. Eu creio nos sinais, Jesus. Os sinais, os prodígios, as maravilhas. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua família, os sinais, os prodígios, as maravilhas de Deus acontecendo dentro da tua casa, acontecendo na tua rua, acontecendo nas tuas finanças, acontecendo na vida dos seus sonhos, dos seus projetos, em nome de Jesus. Dinheiro venha, salvação venha, prosperidade venha. Oh Jesus, eu creio. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu determino hoje a orar continuamente por aquilo que eu quero ver na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu ministério, no meu bairro, na minha rua, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com alegria. Aleluia, 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 aleluias. Eu creio, meu Deus. Oh. Glória a Deus. Você pode sentar, querido, amém? Nós somos uma igreja barulhenta, querido, né? Nós somos uma igreja barulhenta, é por isso que eu não me conformo. Amém? Tem gente que vem nesse lugar. No dia da consagração dos ministros, eu fiquei preocupado com o pai da Mara, né? A irmã Mara. Mas no final, ô pastor, o culto foi uma benção, né? Fiquei sabendo que ele até quer voltar para Belém. E o pai dela nunca tinha vindo em Belém. Veio no dia da consagração da filha. E eu fiquei preocupado com ele. Mas ele gostou do culto. Ficou maravilhado. Amém? Porque, querido, nós precisamos entender algo. Que o Espírito de Deus, ele é um Espírito vivo. Sabe, irmãos? Você quer ser um crente vivo?
fervoroso, ore. Aleluia. Venha para a oração do meio-dia. Aqui eu não sei se dá para ouvir nossos gritos, nossas glórias a Deus, aleluia. Mas sexta-feira, quinta-feira, hoje eu não vim, mas ontem estávamos orando aqui, os meninos estavam aqui também, né? Junto com a irmã Rose e o Mael. Enquanto a gente estava orando, um senhor meteu a cara ali, não sei se ele estava filmando a gente. E né, veio ver o mover de Deus que estava acontecendo. Nós não seremos, as pessoas não serão atraídas pelo barulho, mas pelo mover do Espírito. Sabe, eu acredito que quando as pessoas passam na frente da nossa igreja, elas sentem a presença de Deus. Mas isso não precisa ser só aqui, pode ser lá na sua rua. Sabe, que as pessoas possam ver em você a presença de Deus. Elas desejem isso na sua casa. Aleluia. Nós possamos levar a mesma presença que nós cultivamos na igreja, possamos levar para dentro do nosso lar. Faça como Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Estabeleça um horário pela manhã, um horário à tarde, um horário à noite, para você estar praticando uma vida de oração. Amém? Não precisa ser 1 hora, ainda que você comece com 5 minutos. Mas não deixe de orar. Adolescentes, não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de buscar ao Senhor, homens, mulheres, no nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, amanhã nós não teremos nenhuma programação à noite, tá certo? Vamos estar tendo uma programação lá na igreja de Coraci, e a gente vai estar indo para lá. Mas domingo nós vamos ter a nossa reunião de alinhamento, que faz muito tempo que a gente não tem, devido tantas programações, mas domingo pela manhã, né, às 8h30, nós vamos estar aqui na igreja, tá certo? Trazendo direcionamento com a liderança, ministro de louvor, obreiros, né? Todas as pessoas que estão inseridas, né, nessa questão da liderança, as pessoas que são líderes de célula, vice-líderes, todos estaremos aqui no domingo pela manhã, tá certo? 8h30, a gente vai estar aqui. E à noite, às 18h30, nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração. Tá bom, querido? Então, pelo amor de Deus, não falte por nada esse culto. Né? Durante o meio de semana, alguns irmãos nossos estão fazendo casa de paz. Né? Algumas pessoas não vieram hoje, como o irmão Jean e a irmã Ruth, que estão fazendo a casa de paz. E alguns outros irmãos também que têm feito a casa de paz em alguns horários de culto. Tá bom? Então, a primeira semana nós estaremos encerrando amanhã das casas de paz, e eu tenho certeza que a pastora vai falar com alguns de vocês para saber o relatório. A pastora Maiara é responsável para estar fazendo com você esse relatório, tá certo? Eu tenho certeza que foi maravilha e vai ser poder de Deus. Aleluia. Não deixe de orar pelas famílias que vocês têm pacificado, tá certo? Então, domingo, outra coisa, quero desafiar você a trazer um amigo. Traga um convidado domingo para o culto, irmão. Aleluia. Traga um convidado amanhã para o culto. Tá? Se você quiser convidar o seu filho da paz, fique na liberdade. Né? Converse com ele, se ele aceitar. Né? Mas eu quero desafiar a igreja. Presta atenção aí. Ó. Quero desafiar as meninas, trazer um amigo. Né? As mulheres, os homens desse lugar, os jovens. Trazer os amigos de vocês ou familiar para o culto domingo. Vamos fazer um culto maravilhoso para o Senhor. Amém? Outra coisa também, querido, importante, você que pode, você que esqueceu de trazer na Santa Ceia os alimentos, traga domingo, por favor, não venha para a igreja, né? Porque, pastor, nós precisamos. Domingo passado, foi bem triste a realidade das nossas ofertas com relação aos alimentos, tá certo? Os adolescentes, né? Mulheres, homens, jovens, todos nós precisamos também aprender a honrar a Deus com desse sentido. Aleluia, porque isso serve para que haja mantimento na casa pastoral, serve para a gente ajudar algumas famílias, muitas vezes que estão necessitando, e às vezes a gente entrega uma cesta como essa, a gente vê que é provisão de Deus na vida de algumas pessoas, tá certo? Então você, irmão, que tem, traga domingo, em nome de Jesus, deixa Deus te usar, tá certo? Fique de pé,
Deixa eu orar por você. Aleluia. Deus, muito obrigado. Hoje te louvamos, te bendizemos por cada um dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor Jesus leve-os para suas casas. Eu te peço, Senhor, debaixo da tua proteção, da tua segurança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje também nós temos a mãe da irmã Bárbara nos visitando aqui. Não saia sem falar com a nossa irmã aí, a mãe da irmã Bárbara. Amém? Deus abençoe. Tá bom? Tchau, irmãos.